Pessoal, uma bomba acaba de explodir. Sim, tudo isso porque após a suspensão do X, a rede social de Elon Musk, ele simplesmente, o dono da rede social, criou um perfil chamado Alexandre Files. Basicamente, seria Alexandre Arquivos, ou seja, nesse perfil ele já começou a colocar todas as decisões que são consideradas pela equipe jurídica do X como ilegais, decisões sigilosas que foram feitas por Moraes à equipe do X, inclusive a antiga equipe lá do Twitter, e que ele considera então que Moraes teria violado a lei, não a lei do X ou dos Estados Unidos, mas a lei do Brasil. E a promessa de Musk é que, além de revelar todas as decisões, proferidas por Moraes, ele também vai colocar qual foi a lei, então, que o Moraes acabou infringindo. Gente, isso é uma bomba que caiu, e não só isso. Em um dos posts, o próprio Elon Musk já afirma que nas eleições passadas de 2022 é crescente, as informações de interferência, inclusive do Twitter e de ex-funcionários do Twitter, para que então houvesse um ganhador específico na eleição. Gente, sério. Isso é uma bomba que acaba de cair no colo, e para quem pensou que o Elon Musk ia dar para trás, ia colocar um representante no Brasil e que o Twitter ia voltar por questão de dinheiro, tá enganado. Ele simplesmente declarou guerra contra Moraes, e vocês vão ver tudo isso comigo agora. Além do que, tem esquerda que ainda tá utilizando o Twitter, e a gente vai ver essas matérias aí, vocês não podem perder. Vem comigo, compartilha muito esse vídeo, já vamos pra tela porque tem muita informação seríssima que vocês precisam ficar sabendo. Pessoal, já vamos para essa bomba que é basicamente o Musk, sim, o dono da rede social que foi suspensa do Brasil, criou um perfil chamado Alexandre Files, que é basicamente, na tradução em português aí, Alexandre Arquivos. E nessa rede social, nesse perfil da rede social, ele vai divulgar todos os documentos que haviam sido enviados pelo STF para que cumprissem decisões e que o Musk, com seu corpo jurídico, considera que foram ilegais. E aí ele disse o seguinte, ao criar essa rede, foi criada então no dia de ontem, nesse sábado aqui, como divulgado pela Oeste. A Oeste teve acesso ao X, que está suspenso no Brasil, não por VPN, mas por uma operadora aqui de desktop, como eles colocam, ali no interior de São Paulo, que ainda não tinha sido suspensa a rede social. E aí a descrição da conta Alexandre Files diz exatamente o seguinte: esta conta revelará as diretivas ilegais emitidas a X por Alexandre de Moraes. E aqui está o perfil da conta, como vocês podem ver o print colocado pela Oeste. Além disso, no momento em que ele criou essa conta, ele compartilhou o seguinte post: estamos compartilhando essas ordens porque não há transparência por parte do tribunal e as pessoas que estão sendo censuradas não dispõem de meios para contestar essas decisões. Nossos próprios recursos foram ignorados. Pois bem, gente, e ele complementa: hoje começamos a lançar luz sobre os abusos cometidos por Alexandre de Moraes em face da lei brasileira. E agora que o povo do Brasil tem seu acesso ao X bloqueado, justiça secreta não é justiça. Hoje dizemos que isso precisa mudar. Bom, gente, para vocês verem, o Musk simplesmente ele dobrou a aposta contra Moraes, e a partir de agora ele vai cada vez mais colocar arquivos ali e informações a respeito disso. Então esse papo de que o X vai voltar de novo a funcionar no Brasil, gente, eu acho quase impossível, eu diria para vocês. Isso porque não indica que o Moraes vai dar o braço a torcer, e muito menos Elon Musk. E aqui então, pessoal, ele já começou a fazer a primeira divulgação, e uma das divulgações que o Musk acabou fazendo já nesse perfil é justamente de um bloqueio que foi pedido então para que acontecesse num prazo de 2 horas dos canais e perfis de contas abaixo discriminados. E aí depois eu trago a lista para vocês, que inclusive tem um senador que é o Marcos Duval, bem como de quaisquer grupos que sejam administrados pelos usuários identificados, inclusive bloqueando eventuais monetizações em curso relativas aos mencionados perfis. Ou seja, além de bloquear os perfis, bloquear também qualquer tipo de recurso financeiro que eles estejam ganhando dos perfis. Devendo essa plataforma informar os valores que seriam monetizados e os destinatários dos valores. Olha só, ele só não pediu para tirar a monetização, mas também queria que
o X dissesse para quem estava indo o dinheiro da monetização, sob pena de multa diária de R$50 mil. Ou seja, além de todo esse pedido, caso o X não cumprisse, a pena por não cumprir essa ordem em 2 horas, no prazo de 2 horas, era R$50 mil, gente, com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo. Ou seja, além de tudo isso, também queria todos os dados cadastrais também e a preservação de todo o conteúdo que havia naquela conta. Bom, além desse bloqueio também, olha só, ele pediu também o afastamento do sigilo de registro, conexões e dados telemáticos, devendo esta plataforma preservar os dados e representar os registros cadastrais de IP. Ou seja, gente, o IP é basicamente assim, como se fosse a tua identidade, o teu CPF na internet. Então, com esses dados, eles sabem aonde a pessoa está postando, o que ela está fazendo, né? Isso quando a pessoa não está usando uma VPN, que a VPN é justamente para proteger essas informações aí, né, de localização. Justamente, a VPN é muito utilizada para proteção de dados, realmente, para que tu não seja hackeado, né? E aí, nesse caso, então, foi pedido pelo STF as informações desses dados, conexões da pessoa, das contas que ele passou ali para que o X bloqueasse e que o Elon Musk não quis bloquear. E eu falei para vocês que isso aqui ainda dá muito pano para manga e a Organização Jurídica Internacional vai à Corte Interamericana contra a censura no Brasil. A própria Embaixada Americana, eles já tinham, né, citado justamente o fato de que o Brasil tinha que preservar a liberdade de expressão. Quando ventilado que o X seria suspenso, agora a Alliance Defending Freedom, que é a ADF, ela vai justamente à Corte Interamericana contra essa censura, gente. Tudo isso porque essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela já havia sido anteriormente acionada aí por deputados aqui da direita que viajaram lá para os Estados Unidos e tudo mais, e agora então a ADF afirmou que vai lutar com os brasileiros contra a censura. Entramos com uma petição urgente à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem autoridade sobre o Brasil, sob a Convenção Americana. A censura do STF e do TSE viola a legislação internacional, disse a organização que existe há 31 anos e atua em dezenas de países. Ou seja, gente, olha, ainda vai ter muita água para rolar embaixo dessa ponte, vocês precisam ficar ligados e não para por aí, o pessoal da direita tá se mexendo e olha só o que fez o deputado corajoso Marcel Van Hatten agora após a suspensão do X. Moraes é alvo de notícia crime na PGR por derrubar Twitter X, PGR, gente, que é a Procuradoria Geral da República. Então, o deputado Marcel Van Hatten do Novo e o procurador federal Jonathan Mariano protocolaram nesse domingo, hoje, uma notícia crime contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso aqui, qual o efeito, o que pode acontecer depois dessa notícia crime, quem é que vai verificar isso aqui, gente, para ver se de fato, né, algo poderia ser feito. A ação entregue à PGR alega abuso de autoridade nas decisões sobre a suspensão do X no Brasil. O pedido ocorre depois que Moraes, em decisão monocrática do inquérito das fake news, ordenou o bloqueio imediato do X do Brasil. O magistrado instruiu provedores de internet a impedir o acesso à rede social. Isso aconteceu para mais de 20 mil provedores de internet, é o que se sabe que a Anatel teria, né, feito aí o pedido para esse bloqueio. Bom, vamos lá. Os autores da ação afirmam que as medidas ultrapassam os limites da razoabilidade e da legalidade. A ação afeta todos os usuários brasileiros da plataforma sem relação direta com o caso ou serem ouvidos. A notícia crime informa que a decisão configura abuso de autoridade, pois a legislação processual brasileira não permite penalizar terceiros não relacionados diretamente ao cumprimento da decisão. Bom, acontece, gente, que o documento ele foi protocolado então pelos advogados Renan e Vitor Ribeiro, e o que me chama a atenção é isso aqui, ó. A notícia crime aguarda o parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado de Moraes para o cargo, sobre a instauração de um inquérito policial para investigar os fatos apresentados. Ou seja, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, ele é um indicado de Moraes
e que vai verificar se de fato vai abrir um inquérito policial para investigar os fatos apresentados. Agora, gente, a gente precisa falar dessa outra bomba, que é uma matéria aqui feita pela CNN sobre posts que Elon Musk fez lá em sua conta também falando sobre o Moraes ser um falso juiz, mas não é isso que chama atenção. O que chama atenção é o fato de que ele disse que houve interferência eleitoral em 2022. Bom, vamos tentar entender aqui então o que seria essa interferência eleitoral e o que foi essa publicação que foi feita por Elon Musk. Bom, o que traz aqui a CNN é basicamente as palavras de Elon Musk lá na rede social dizendo o seguinte: há evidências crescentes de que um juiz falso, aí ele marcou ali o perfil do Alexandre de Moraes, se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida e deliberada na última eleição presidencial do Brasil. Pela lei brasileira, isso significaria até 20 anos de prisão, diz o Musk. Olha só, gente, o Musk realmente está dobrando a aposta. Bom, vamos lá. Ele continua dizendo o seguinte: lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter, ou seja, antigo, né, do X, a mesma plataforma aí, o que o Musk é dono, foram cúmplices em ajudá-lo a fazer isso. Qualquer pessoa com exemplos ou evidências nesse sentido, por favor, responda a essa mensagem. Bom, e aqui a CNN complementa, inclusive, né, que a reportagem procurou a assessoria do STF, do TSE e do Planalto para comentar decisões do Musk, mas ainda não teve retorno. Gente, simplesmente o Musk tá colocando, né, mais lenha ainda nessa fogueira, tá falando agora, inclusive, né, que o Moraes interferiu nas eleições presidenciais de 2022, conforme aqui o que diz a CNN, o pessoal lá do STF, do Planalto, ninguém respondeu ainda, então a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos desse caso pra gente poder comentar mais a respeito, gente, mas pra quem achava que o Musk ia dar pra trás, não tá parecendo nem um pouco, o cara criou um perfil pra poder aí denunciar o Moraes. Acontece que agora o mundo tá vendo isso daí. Bom, vamos agora também ver aqui umas hipocrisias muito malucas, né, gente? Olha só um post aqui feito, na verdade uma reportagem feita aqui pela Globo que diz o seguinte, ó: mesmo com o bloqueio do X por Moraes e risco de multa de 50 mil, brasileiros usam a VPN para acessar a rede. Bom, basicamente dizendo aí que as pessoas não se curvaram aí, né, a multa que foi estabelecida por Moraes, e aí as pessoas estão utilizando o VPN, que é o aplicativo justamente para poder, né, burlar, digamos assim, que na verdade é a proteção de conexão, como eu havia falado nesse vídeo anteriormente, que faz com que possa estar em outro país navegando na internet, justamente para não localizar o teu endereço. Eu diria que é praticamente impossível localizar uma pessoa utilizando VPN, porque ela é feita justamente para isso, né? Para que tu não seja localizado. Acontece que a Globo só esqueceu de avisar isso aqui, gente. Olha agora essa matéria muito importante, que é sobre o próprio PT, que ainda continua utilizando a rede social X para postar, inclusive com posts do TSE. Pois bem, mesmo após a suspensão do X aqui, o Tribunal Superior Eleitoral continua utilizando a plataforma. Então aqui tem, ó, a matéria dizendo que no sábado, mesmo com a suspensão, teve post do TSE divulgando aqui sobre as eleições, né, que vão acontecer, as eleições municipais aí de 2024, bem como o próprio PT, né, fazendo aqui menção num post às eleições também municipais que vão acontecer agora em 2024, gente. É aquela velha hipocrisia, não é mesmo? É a velha hipocrisia do não usem, né? É o socialista de iPhone, né, gente? Não utilizem, mas a gente pode aqui utilizar. É lamentável isso. Agora vejam só isso daqui. Agora, gente, olha só que coisa mais irônica. A Record, ela divulgou uma pesquisa feita pelo Instituto Real Big Data, que é justamente sobre se as pessoas concordam ou não em ter suspensa a rede X. Não, e olha só que coincidência, né? Eu diria que seria cômico se não fosse trágico. Para saber o que os brasileiros pensam da suspensão da rede social X.
72% dos entrevistados não concordam com a suspensão da rede social determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. 13% concordam. 15% não souberam responder ou não responderam. Gente, vocês têm noção que 72% não concordam e apenas o número 13, o número da desgraça, 13% das pessoas, né, concordam então com esse bloqueio, concordam com a censura no Brasil. Gente, sério. Olha, comenta pra mim aqui embaixo, a gente simplesmente tá vivendo aqui momentos difíceis, a gente precisa do apoio de vocês, deixa o like, compartilha muito esse vídeo para que mais pessoas saibam. Gente, fiquem muito ligados aqui no canal, porque sem dúvida nenhuma, logo mais já pode ter um vídeo aí com mais informações bombásticas e tudo indicam que vem muita coisa por aí. Eu vou ficando por aqui então, até o nosso próximo vídeo no canal Debate em Foco.